Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mulheres em Movimento. Esse programa tem como objetivo a gente levar informações até vocês e também a gente receber informações de mulheres empresárias, empreendedoras, intraempreendedoras aqui do município de Itapiranga e de toda a nossa região, que compreende São Miguel do Oeste, Mondaí, Tunápolis e São João. A gente faz esse encontro com essas mulheres para que elas tragam alguns insights, alguns aprendizados. Também a gente comenta muito da vida da mulher, né? Como ela foi desde a sua infância, o seu aprendizado na sua vida profissional, também na sua vida pessoal, e também quanto ela pode trazer de informações e de ajuda para as pessoas e para as mulheres que estão empreendendo, as mulheres que desejam empreender, e também para todas as mulheres que já estão nessa jornada empreendedora. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada especial, né, Ciamara Malman Klein. Ela hoje está trabalhando no setor de pessoa jurídica, lá da nossa parceira aqui, Sicredi. E aí a Ciamara tem uma vida muito bacana, então eu até vou colocar aqui para vocês a formação dela, que depois ela vai então estar colocando aqui, né, nas nossas conversas. Então, a formação da Ciamara, ela é tecnóloga em marketing, ela tem MBA executivo em gestão de negócios, gestão comercial de relacionamento e também letras português. Achei isso muito interessante aqui no teu currículo, né, Ciamara? De marketing para letras em português, e como isso é bacana quando a gente recebe, né, um currículo da pessoa, a gente fica analisando, poxa, né, da tecnologia, da informação, do marketing, foi para português e como isso formou quem é Ciamara hoje. Então, nós vamos aqui ter uma conversa bem leve, descontraída, né, contigo, mas também falar um pouquinho para as pessoas de quanto é importante, né, hoje a Ciamara, além dela ter um empreendimento junto com o esposo, ela também é intraempreendedora dentro do Sicredi, né, junto à pessoa jurídica. Então, tem uma vasta experiência na questão do financeiro, na questão de consultorias, as nossas empresas, as nossas empresárias aqui do município. Seja muito bem-vinda, Ciamara, ao nosso programa Mulheres em Movimento, e sinta-se à vontade para falar aí para as pessoas, né, quem é a dona Ciamara. Oi, Izzy, tudo bem? Muito feliz em estar aqui. E digo um pouco nervosa, né, mas é que faz parte, né, algo diferente, né, participar aqui, mas eu fico muito feliz, de repente, a gente poder falar um pouco da história, né, do que é a Ciamara, da onde que eu venho, né, então tô bem feliz em poder participar aqui com você. Que legal, né, e às vezes eu convido as pessoas, as mulheres, né, e elas, eu fico bem nervosa de ir lá no programa para gravar, porque às vezes, né, Ciamara, a gente olhar para nós, para o nosso passado, para tudo que a gente viveu, quantas vezes a gente faz isso durante a nossa vida? São poucas as vezes. Poucas. E esse programa é para provocar isso. É para você, antes de vir aqui, sentar e escrever um pouquinho sobre quem sou eu, o que eu fiz na minha vida. E aí, quando a gente olha para trás, né, a gente vê, quanta coisa legal a gente conseguiu desenvolver para chegar onde eu estou hoje. Mas para as pessoas te conhecer, né, podia contar um pouquinho quem é Ciamara, onde nasceu, quem são seus pais, irmãos, como foi sua vida desde que você, então, veio lá de Cáceres, Mondaí, para Itapiranga. Então, a Ciamara nasceu lá no dia 9 de setembro, né? Na época, meu pai já morava em Linha Taipa Baixa, mas eu nasci em São João do Oeste. Sempre brinco que eu tenho dos 3 municípios um pouco, porque na época São João do Oeste era Itapiranga ainda, né? Na minha certidão de nascimento. E aí, a gente já morava em Linha Taipa Baixa. Meu pai, ele já era professor efetivo do estado. Ele foi efetivo lá na linha Flor da Serra e dali ele se mudou pediu remoção para Taipa Baixa, né? Até na época eu questionei o pai, mas como tu não era formado ainda, mas na época o magistério te dava a formação e você podia já atuar como professor de séries iniciais, então ele conseguiu se efetivar.
Mas nesse ano que eu nasci ali, o pai começou a fazer a faculdade, então, lá em Santo Ângelo, né? E aí o que acontece? A mãe tá sozinha com 3 filhos, né? Um de 7, ali de 4 e eu então nascendo. E essa dificuldade do pai de nos deixar, né? Porque eu sempre digo, não é fácil para um pai, mas ele precisava estudar, ele pensava na nossa família, né? De estudar, de receber mais, mas a mãe também com mais uma criança pequena em casa, né? Então, mas ele abdicava disso, né? Muitos finais de semana não conseguia vir para casa, porque então ele se dedicava a fazer trabalhos para colega, para conseguir juntar mais um dinheiro e poder voltar, né? E a mãe se virava com nós lá, né? Com a rede de apoio de vizinhos que a gente tinha lá muito forte, né? Tanto que eu era pequena e a minha mãe sempre conta que os nossos vizinhos lá, nós tínhamos o senhor Renato Gil, e ele, toda noite para mim dormir, a mãe tinha que me levar lá na casa deles, para dormir no colo dele e depois me traziam para casa, da falta que eu tinha do meu pai, né? Mas era o que na época dava certo, né? Ali na nossa família. E daí tu falando assim, né, dessa questão, nós já comentamos antes de iniciar aqui o nosso programa, né, de quanto a rede de vizinhos naquela época, né, era importante. E se a gente faz uma análise, né, da época que vocês viveram ali, isso era na linha Catres ainda? Ali era Taipa Baixa. Ali era, isso pertence ao município de Mondaí. De Mondaí. Isso. Então, quanto a rede de vizinhos foi importante para a tua educação, para o fortalecimento aí da tua mãe, da tua família e também para, vamos supor, a tranquilidade do teu pai de poder estudar e buscar o conhecimento para agregar depois financeiramente, né? Porque automaticamente quando você tem uma faculdade, agrega mais valor ao salário, né? Nessa Sim. questão do Estado, enfim, como isso foi importante. E para você, o que mais marcou nessa época, mesmo o teu pai estando fora, mas a tua mãe, o que ela marcou mais para você nessa época? Eu e a Izzy aqui conversando, né? Às vezes a gente olha para a mãe da gente e às vezes a gente julga uma coisa ali, uma coisa lá, mas assim, pensa o papel que ela tinha, né? Com 3 crianças e ter que dar conta, né? E eu olho hoje para ela assim, penso, meu Deus do céu, né? A gente tem que agradecer por uma mãe que a gente tem e tudo que fez por nós ali e buscava outros meios de resolver, né? Poxa, se ela não tá dormindo, vamos dar um jeito, né? E essa parte da vizinhança, porque era muito forte isso, né? Da gente poder conviver, estar junto. Eles tinham vários filhos também, então a gente vivia junto, brincando. Então essa parte da gente perdeu, né? Hoje a gente olha para nossa rede de vizinhos, às vezes a gente nem conhece o vizinho que mora do lado, né? Então tem que deixar isso, que aos poucos isso foi se perdendo, né? As pessoas não têm mais isso hoje, de ter essa proximidade, de poder contar uma com a outra, né? E quanto maior as cidades, é pior, né? Pior. Porque às vezes as pessoas moram em prédio e não sabem nem quem é o vizinho da porta da frente. Então, às vezes também a gente tentar voltar a isso tudo. Eu acho que a comunidade, os relacionamentos, eles funcionam quando as pessoas também se doam um pouquinho um para o outro. Então, hoje eu sei que é difícil porque todo mundo trabalha, cada um tem os seus horários, chega em casa, quer ficar com a família, mas como é importante quando às vezes tu tem um problema, quem te ajuda mais? Às vezes é o primeiro vizinho. Sim. Né? Que é o que mais te ajuda, que ajudou a tua mãe ali. Mas a tua mãe também, que você comentou ali, que mandou o teu relatório aí da vida, porque a gente sempre pede, né, para as pessoas mandar para a gente se situar um pouquinho. A tua mãe foi servente e também foi cabeleireira? Isso. Aí isso quando a gente já foi morar depois para Catres, né? Ali, quando o pai pediu remoção, então, de Taipa Baixa para Catres, isso foi em 95. Aí depois deu a oportunidade também, precisava uma servente, e aí a mãe começou a trabalhar no colégio lá o dia inteiro, e ela despertou esse olhar para gostar de cortar cabelo, tudo. Então lá ela cortava cabelo, pintura, noivas, arrumava, né? Tanto que ela Cia, ajuda aqui, faz uma maquiagem, pinta a unha, mas eu ajudava, mas não era o meu forte, né? Ajudava ela assim e se virava, sabe? Sim. Então tu vê, tua mãe, né, já era uma grande empreendedora. Empreendedora. Porque eu sempre acho que sim, que todas as mulheres, donas de casa, sejam donas de casa, fazem qualquer negócio, são grandes empreendedoras. Porque elas administram o lar,
elas negociam com o marido e elas negociam com os filhos, né? E a tua mãe, além de tudo isso, ainda ela conseguiu trazer um pouco de dinheiro para dentro de casa, né? Sim. Através desse empreendimento que ela fez na época, né? Sim. Isso é muito, muito importante. Depois, quando você estava ali em Cáceres, você fez os teus estudos ali. Isso. Eu comecei estudando em Taipa Baixa, né? E depois, então, foi até o primeiro ano, o segundo. E depois a gente, então, foi para Cáceres. Primeiramente, a gente morava numa casa alugada lá, né? E depois, com o tempo, o pai comprou, vendeu em Taipa Baixa, que era dele, e comprou lá em Cáceres, né? E aí eu segui até o 8º ano lá na época, estudando. E eu vi que você fez colégio agrícola. Eu não sabia disso. Na verdade, o que acontece? Eu também fiz. Mas eu fiz o ensino normal lá. Eu não fiz o técnico. Porque o que acontece? Lá em Cáceres, quando a gente terminava o 8º ano, a gente tinha que decidir. Ou a gente estudava de noite em Mondaí, ou a gente... A minha turma lá foi a primeira, então, para escolher Capela. Porque Capela a gente podia estudar de dia. Uhum. E em Mondaí nós teríamos que estudar de noite. A gente não queria estudar de noite. Então a gente reuniu uma turma lá, uns 7 e 8, e a gente ia de Kombi até na divisa de Cáceres e Chapéu, ali, Itapiranga, né? Itapiranga, na divisa entre as duas ali. E aí a gente pegava um ônibus e a gente ia até Capela. Daí eu fiz o ensino médio ali, né? Fiz até a metade do último ano, né? Depois eu vim para Itapiranga. Aí tu terminou o teu ensino médio aqui? Terminei aqui no São Vicente. Meio que ruptura. Pois é, então imagina, sai lá de Cáceres, aí vai para o colégio agrícola, né? Terminou. Não conseguiu terminar lá, terminou aqui na FUNEI. Imagina, isso é como é que eu vou dizer assim, uma transição grande, né? De uma escola para outra, e vai indo, Sim. Vai. E quanto isso ressignificou para ti? Tu sabe que eu sempre brinco, porque sempre brinco que Cáceres é a mini Alemanha, né? Porque quando a gente foi morar para lá, nossa, era uma dificuldade, assim, os professores tinham que fazer atividades para nós falar português, porque todo mundo só falava alemão, né? Então, era uma dificuldade até as pessoas depois irem estudar para outra cidade, por exemplo, chegar em Mondaí, eles tinham muita dificuldade no português, porque se falava muito alemão, né? Então, hoje tu vê, também é uma coisa que se perdeu, né? Mas aí depois indo para Capela já é uma outra realidade, porque tu chega lá, uma escola grande, meu Deus do céu, de aluno, né? Tu entrava um corredor assim, então a gente já teve que se reinventar ali, né? E depois, então, vim para Itapiranga, porque Itapiranga foi ali na opção que deu essa oportunidade daquele meu primeiro trabalho, né? Que aí eu me inscrevi para a vaga e deu certo, que era a antiga Coperciara. Ali foi um paradigma maior ainda, porque dali eu saio da casa do pai, venho morar com meu irmão aqui, e aí eu trabalho o dia inteiro, estudo de noite. Alguma vez um professor me pegando assim, acordando, se Amara, sabe, as primeiras noites, não tá acostumada, né? Morava perto da Coopera 1, ia caminhando até lá, embaixo, aí de meio-dia voltava caminhando, depois almoçava, já voltava caminhando, aí das 6 vinha caminhando de novo e daí ia pro São Vicente, sabe? Então, assim, foi uma mudança muito grande, assim, num curto espaço de tempo, né? Toda essa adaptação. Quanto ressignificou você vir de Cáceres à Capela, depois estudar e fazer o teu final do teu ensino médio na Escola São Vicente? Escola São Vicente, para a maioria das pessoas aqui de Itapiranga, sempre quando a gente fala assim, aonde tu estudou? Eu estudei no São Vicente. Eu estudei no São Vicente. Então, o São Vicente, ele é uma história incrível. Até eu tenho o livro aqui do São Vicente, porque é um colégio que tem muita memória. Muita memória. Tanto minha, quanto agora a tua, da maioria das mulheres que são aqui de Itapiranga, o São Vicente é o que fica gravado no coração da gente, as pessoas, os profs, né? Então, como isso é bacana. Aí você vem para terminar o teu ensino médio aqui na Escola São Vicente. Isso. E por que você veio para Itapiranga para terminar o teu ensino médio e não terminou em Capela? Isso foi lá em 2004, quando então deu a oportunidade de ter uma vaga de estagiário na Coperciara, né? E aí, na época, eu me inscrevi, né? Fui lá fazer a entrevista, a minha primeira entrevista, né? E aí me chamaram. Aí disse, meu Deus, que oportunidade, né? E aí foi conversar com o pai, com a mãe, né? Porque sairia de casa, até nesse tempo que eu estava em casa, os últimos anos ali,
tanto limpeza como comida, era tudo eu que fazia, né? Porque a mãe trabalhava fora, o pai também. Então, foi assim, uma mudança, né? Mas na época o pai, eles aceitaram e eu vim morar com meu irmão, né? E aí estudar aqui e trabalhar na Coperciara. E na época da Coperciara, quais foram os maiores aprendizados? Como era teu primeiro emprego, teu primeiro salário também, né? Como é que você se sentiu, assim, de vir para uma cidade que nem Itapiranga, estudar, trabalhar? Quais foram os teus maiores aprendizados nesse período? Eu sempre digo que a Coperciara, assim, foi uma escola, né? Eu queria que todo mundo tivesse oportunidade de ter um primeiro trabalho, assim, onde você teve que aprender do zero. Mas eu sempre digo que uma coisa minha, assim, eu nunca tive medo de trabalhar, de me dedicar. Então, sempre que isso é perfil meu, né? Assim, tudo que eu faço, eu tento dar o máximo, né? Então, assim, quando alguém me pede para fazer uma coisa, eu vou lá, eu estudo, eu tento entender como é que funciona, o que eu posso fazer. E aí a Coperciara me trouxe isso, né? Comecei lá como empacotadora, e aí depois tu vai indo para outros setores, né? E fui para depois a parte do marketing ali, que na época era o Marino Ayerkaufler, que era o gerente, né? Que sempre digo, ele foi um baita professor para mim, assim, porque ele me cobrava de uma maneira, mas não era aquela cobrança chata, sabe? Por exemplo, a ponta de gôndola, né? Tu tem que deixar tudo arrumadinho. Às vezes eu passava, já tinham tirado uma coisa, deixava, assim, Amara, olha a tua ponta de gôndola, né? Esse olhar, assim, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso melhorar, né? Cartazes, exposição, então tudo nesse sentido, assim, sempre olha para frente e veja mais alguma coisa que tu pode fazer de diferente. Isso ele me trouxe. Eu sempre brinquei, que eu acho que eu nunca falei isso pessoalmente para ele, né? Mas ele foi, assim, a pessoa que me deu aquele start, né? De olha o todo, né? Não olha só... tu tem que só passar o produto aqui, depois que eu fui pro caixa, né? Vai passando, mas olha pro todo, olha, daqui a pouco tu pode vender mais alguma coisa junto, né? Fala com a pessoa, porque hoje qualquer lugar que tu entra, assim, todo mundo gosta de ser bem atendido, né? Um bom dia, uma boa tarde, às vezes tu pode melhorar o dia de alguém, né? E nesse contexto, assim, então, acho que a Coperciara, assim, foi a primeira escola e realmente, assim, que me ensinou coisas que eu trago hoje de lá atrás, nessa primeira oportunidade. Mas também, né, Ciamara, isso é um perfil teu, né? Porque você é uma virginiana... E assim, eu estudei um pouquinho a questão dos signos, né, para me entender, porque eu também sou virginiana, sou de 11 de setembro. Então eu sou bem pertinho ainda. Então a gente assim carrega muito isso, né, desse comprometimento. Sim. E pelo que eu percebo, isso é muito teu. O Marino talvez explicou e ensinou para inúmeras pessoas ali, mas para ti foi muito forte e você levou isso muito a sério. E como isso hoje, né, te molda para você estar no cargo que você está hoje, sim, que é um cargo de imensa responsabilidade, um cargo onde você presta consultoria, né, financeira, exato, que é delicado. Então, como é agradável a gente ver a pessoa sendo grata para a pessoa que ensinou lá atrás. Né? E isso você tem muito forte. E quanto isso te fortaleceu também, né, para tu chegar aonde você está hoje. Mas depois que você saiu lá da Coperciara, você trabalhou em algum outro lugar? Eu fui um tempo para o Rio Grande do Sul, né, Caxias do Sul. Lá eu trabalhei, assim, o que mais me chamou atenção na época foi a Acrylis, que eu também entrei a gente fazia projetos com acrílico, né? E o setor que eu fui trabalhar também era com uma pessoa que, quando eu entrei, dizia, vai ser difícil, normalmente não se adaptam, sabe? E a gente criou um vínculo, assim, a Val, que eu também depois nunca mais vi, né, mas assim, foi uma pessoa que também me ajudou muito, assim, de olhar, porque a gente trabalhava, um exemplo, né, o que a gente fazia. Na época a gente atendia muito as agências que trabalhavam com olímpicos, pegadas. Se tu vai, por exemplo, hoje numa loja de calçados, aqui tu vê aqueles pegboard que para os calçados em cima, bonitinho, essas coisas, né, que eram feitas de acrílico. Então a gente trabalhava muito com as agências, e eles eram exigentes, né, nós queremos esse formato, tem que criar aquilo. Então a gente fazia esse contato, né, fazia as amostras, mandava para eles e fechava esses pedidos, né. Então também foi de novo um ramo
uma indústria grande, né? E a gente ficava muito nesse comercial, fazendo essa venda para eles, né? Fazia o atendimento, eles vinham muitas vezes agências com nós lá e fazia esse atendimento ali. Então também foi de novo uma coisa diferente, né? Porque a base é a mesma, né? O atendimento, porque isso não dá para enxergar, ter uma visão mais ampla. Que o mundo é muito maior do que a gente pensa, né? E lá também me trouxe muito essa questão de estar longe da família, de a gente, por vezes, ver que não é fácil, né? Você pegar ônibus, você vê que é uma realidade totalmente diferente do que a gente vive aqui, cidade menor, todo mundo se conhece, né? E foi o que me fez voltar depois, né? Que aquilo para mim, assim, ficar longe foi por um período, foi uma baita aprendizagem, mas eu preferi voltar, né? Mas e por que tu foi? Na época, deu oportunidade de ir, fui, sabe, Izzy? Foi se desafiar. Desafiar. E como é gostoso, né? A gente também se desafiar e também depois perceber. Não, realmente eu fiz aquilo que eu queria fazer, mas eu preciso da minha família mais perto. Sim. Quando a gente é família, né? Pra gente, família é o que mais importa, né? Sim. E o bom, né, que a gente tem para onde voltar, né? Isso eu sempre penso, né? Que às vezes tu vai, né? Por mais que às vezes de repente teu pai diz, não, fica, não, eu vou lá, vou tentar, né? Mas quando, não dá, não tá legal, volta, sabe? Volta que tu tem onde voltar, tem onde as pessoas estão aí para te ajudar, tem onde se escorar, né? Teu pai e tua mãe. Porque indiferente, eu sempre digo, vizinho tu tem, amigo tu tem, mas assim, na hora do aperto, é pai e mãe. É, família. É pai e falando em família, aí a dona Ciamara também formou a sua família. Isso. Falando em família. Quando a gente é família, né, a gente também quer ter uma família. Quer ter uma família. Conta um pouquinho aí para as pessoas quem é seu esposo e a sua filhotinha. Isso, então, eu em 2010 eu voltei para Itapiranga, né, nesse contexto todo, trabalhar ali com meu irmão, e nesse tempo, então eu conheci o Alan, já conhecia o Alan, né, mas assim, da gente ter um relacionamento, né, lá em 2010. E aí, em 2012, a gente abriu a nossa lavação, porque o Alan sempre trabalhou nesse segmento, né, e aí na época surgiu a oportunidade da gente abrir o nosso próprio negócio, né, e também algo totalmente novo. Assim, eu digo porque é muito fácil, às vezes, você olhar de fora, né, e você é empreendedora, você sabe que quando a gente olha, às vezes a gente olha lá, nossa, mas também quero empreender, eu olho para a empresa da Izzy lá, né, Izzy, quando você tinha assim, meu Deus, quero estar lá no lugar dela, mas as pessoas não sabem o que tem que se fazer tudo, às vezes, para tu conquistar tuas coisas, né? E foi nesse sentido aí que lá atrás, então, lá em 2012, nós abrimos a JA Lavação, né? O Alan, que toca mais até hoje, administra, né? Porque tem que estar ali o dia inteiro, né? Então, assim, ele aprendeu também essa parte de administrar, de tanto trabalhar e administrar, né? Então, tem mais um colaborador que ajuda. Então, assim, ele consegue tocar a empresa, né? Mas você trabalhou também na empresa ou fazia mais a parte mais administrativa? Na verdade, no início, assim, eu ajudava mais no administrativo, mas depois o Alan toca por conta, sabe? Ele faz o administrativo, eu ajudo o que precisa, mas assim, o Alan que toca mais, né? Porque lá, quando a gente abriu, eu trabalhei um tempo com meu irmão e nesse período depois eu acabei saindo, né? Porque, às vezes, família, o negócio às vezes não dá muito certo, né? E aí eu optei em sair na época da empresa do meu irmão, a gente está muito bem, mas assim, negócios à partes, né? E aí, nesse meio tempo, surgiu a Nedel, né? Na época eu comecei na Vivo. E aí foi nesse meio tempo que eu entrei para Vivo e nós abrimos a empresa, né? Duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhou bastante tempo ali na Nedel, né? Muito. Eu te conheci na Nedel. Conheci você quando começou lá na Nedel. Quando eu comecei lá na Vivo, que deu a oportunidade, fiquei um ano mais ou menos lá, vendendo, eram os planos de celulares, né? E deu um ano depois, mais ou menos, o Henrique um dia me chamou e ele disse, Cia, tem uma outra oportunidade, né? Ele falou assim, nós precisamos de alguém que faça a venda de internet, né? Mas é externo, tu vai ter que estar na rua, tu vai ter que, né, prospectar. E aí ele falou, se tu tem interesse,
né? Bem pro setor da telecom, então, né? E aí, primeiro eu pensei, é rua, né? Eu tenho que estar fora. Isso também não é tão fácil assim, não é só sentar numa sala no telefone e ligar, né? Mas aí eu decidi e fui, né? E aí, ali foi acho que foi o momento que a Cia despertou de novo, sabe? Porque eu sempre brinco, Barra do Guarita eu conheço de cor e salteado, aqui o Itapiranga também, né? Porque às vezes a gente olha para nossa cidade, a gente às vezes nem sabe as ruas que tem, né? E era isso que eu fazia, né? Batia de porta em porta, vendia internet, né? Telefone, ligava também, mas muito era de porta em porta, né? Pegar a sacolinha embaixo do braço e ir, né? Mondaí também foi, e assim a gente abria a abrangência de novos clientes, né? E daí dentro disso, conhecendo pessoas, e ali eu sempre digo isso como você fala, me conheceu na época da Nedel, né? Ali que abriu muito essa parte de conhecer pessoas, conhecer o comércio, né? E me desenvolver muito, né? A Nedel me trouxe muito esse olhar assim, aquela Cia mais menina, mais festeira, tem que dar um tempo agora, é trabalhar, né? Assim, começar a olhar como as pessoas me enxergam. Até então eu não tinha essa preocupação, mas a partir dali eu comecei a ter essa preocupação, como as pessoas lá fora me enxergam. E aí, porque eu vivia vendendo internet, nós tínhamos depois a parte de marketing e tudo que envolvia feiras, envolvia redes sociais, clientes que tinham alguma reclamação, alguma coisa passava por mim, né? Então eu sempre brinco, as feiras que a gente fazia aqui, que é Itapiranga, São João, Tunápolis, depois a gente ampliou para Mondaí, era carregar Fiorino, pensar o projeto do stand, carregar Fiorino e ir, sabe? Eu nunca tive medo de botar a mão na massa, né? Essa é a Cia, assim, de encher a Fiorino, ir lá, carregar, montar tudo, montar a galera, como é que vai trabalhar todo mundo na feira? Montar, trabalhava, depois voltava, desmontava e assim ia, sabe? E foi isso que foi fazendo a Ciamara, né? Assim, esse contato. E daí eu comecei a andar mais aqui pelo comércio, né? Aí eu comecei, porque daí tu vendia internet, tu negociava telefone, então essa parte negocial, né? Essa parte de conversar mais com as pessoas, né? E como às vezes a gente também está num emprego, está na CLT, né? Essa preocupação que você teve, né? De como as pessoas estão me enxergando. Sim. E quando a gente é empresário, empreendedora, a gente é a gestora de alguma coisa, o líder de qualquer coisa, eu, pelo menos, também sempre tive essa preocupação. Como é que as pessoas estão me enxergando? Agora no programa aqui, como é que as pessoas será que estão me enxergando, né? Porque hoje os patrocinadores estão aí nos patrocinando, estão aí como parceiros, claro, pelo aquilo que eu também deixei na comunidade, né? Pela credibilidade. Então, você hoje está na posição que você está, por tudo aquilo também que você tem de credibilidade dentro do comércio. Porque estar numa carteira PJ, isso não é para qualquer pessoa, né? Tem que ter um bom conhecimento também dos clientes, né? Então, em 2017, você participa de um processo seletivo. Mas antes disso, eu gostaria muito que você falasse para nós aí da questão da tua maternidade. Né? Como isso foi desafiador para você e para o Alain, para ter até hoje, ter essa menina linda que vocês têm, Júlia, né? A Júlia. Mas como foi esse processo? A gente sabe que teve alguns percalços. Aí, se quiser contar, dividir um pouquinho essa história, que eu acho importante, porque nós, mulheres, né? A gente sempre tem esse sonho de ser mamãe, né? De ser mãe, e como a gente consegue conciliar isso tudo, né? Quanto à maternidade, ela também nos fortalece. Sim. Quiser contar um pouquinho aí para as pessoas, como é que foi esse teu processo? Sim, 2018 a gente casou, né, em fevereiro, dia 10 de fevereiro, e aí a gente já tínhamos combinado, depois do casamento ia fazer toda aquela triagem de exames, né, assim, tudo pensando calculado, né, casamos, depois eu faço o exame, lá por setembro a ideia é engravidar. Mas aí o ônibus passa e me descarrega no meio do caminho, né? Foi quando fui fazer todos os exames e aí eu descobri que eu estava com uma lesão no colo do útero, né? Aí a gente fez a coloscopia, onde você realmente verifica se tem,
E aí realmente eu tinha lesão. E aí nesse ano, então, eu tive que fazer uma cirurgia, né, para retirada da parte infectada. E aí depois é um cuidado, né, mas aí lá em setembro eu fui fazer os exames de novo e ainda tinha ficado um pouco, eu tive que fazer novamente a cirurgia. E aí dali depois foi todo um cuidado, né, é um ano que você tem que fazer exames para ver se não volta nada. E foi frustrante, né, porque é uma coisa que tu quer e daí você não pode, né. E aí nesse meio tempo, assim, ainda entrou pandemia e o meu médico dizia, Cia, não é a hora, né? Porque lá no início da pandemia, se vocês vão lembrar, ali no meio, mães perdiam bebês, né? Dava aborto ou nasciam, eles estavam sem vida e daí a mãe perdia o útero. Então, envolvia muita coisa. Ele dizia, não é a hora de tu correr esse risco, né? Então, virei mexe ali, depois de um ano ele já tinha me liberado, né, mas ele dizia, agora não é o momento. E assim foi, quando veio isso virou 2, 3 anos, né, porque daí lá em 2022, depois que eu descobri que eu estava grávida, lá em 2021, setembro ali mais ou menos ele me liberou, e aí eu engravidei em maio, mais ou menos abril, maio, foi em março, né, que daí eu descobri depois que eu estava grávida, e daí ainda tem isso, né, no meio, porque tem toda essa espera, né, e eu fui muito cautelosa, assim, eu não falava para as pessoas, né, porque todo mundo já, quando tu casa, assim, todo mundo já tem isso, quando vem os filhos, né, Sim. Então eu sempre dizia que eu estava em tratamento, e deixei assim, né, até que então veio a notícia que eu estava grávida, né, daí virou em alegria, né? Foi uma gestação tranquila. Eu tive, para quem tem esse tipo de lesão, como o colo fica mais curto, a gente tem que fazer uma cerclagem, depois é a amarração do colo do útero para ela aguentar até o final, né, da gestação. E aí eu fiz, mas assim, levei tranquilo até o final, né? E daí no dia 22 de dezembro de 2022 nasceu a dona Júlia. E aí a vida transformou, né? 360. Tinha um gerente que ele me dizia, vai ser uma Cia antes e uma Cia depois. E realmente, a vida muda, né? Ela cria outro sentido. E eu acho assim que a gente, quando a gente se torna mãe, né? A gente tem uma garra, a gente tem mais, sei lá, mais vigor, mais vontade de levantar, mais vontade de trabalhar. Tu chegar em casa, ter aquela coisa fofa, né? Esperando a gente, é tão gostoso isso. E assim, quando a gente, ainda a Júlia tem 3 aninhos, então, né? Se eu olho hoje para os meus meninos, né? Que tem 34 e 27, né? O Guilherme 34, o Alfredo 27, eu olho para eles e penso, poxa, eu fiz um bom trabalho. Apesar de estar trabalhando fora, eu trabalhava de domingo a domingo na floricultura, eventos, enfim, e consegui criar homens honrados. Eu acho que esse é um legado que, nossa, uma mãe tem o maior orgulho. E aí eu vejo você falar da Júlia também, né? Como é gostoso. Né? Você trabalha, mas você tem toda essa questão da maternidade muito forte em você. Isso vem muito também da tua mãe, né? Porque tua mãe é espetacular, né? Eu acho que isso para mim, assim, muito forte, né? Eu não consigo fazer nada sem pensar na Júlia, né? Eu acho que se fosse diferente seria estranho, né? Porque tudo que a gente faz hoje, tanto trabalho como qualquer coisa que eu faça, tanto eu e o Alan junto, é pensando nela, né? O que a gente quer transformar ela, né? Que ela seja uma pessoa do bem, que ela seja uma pessoa educada, né? Isso. Porque nossos pais ensinaram isso de casa, né? Que é o mínimo que a gente espera, né? E chegar também, de repente, com 27, 34 e poder dizer assim, eu fiz um excelente trabalho, né? Isso eu acho que é muito gratificante. E a gente também fez aquilo que a gente sabia fazer naquele momento que era importante, né? A gente fez. E aí, quando você olha assim para trás, né? Vê que a Ciamara vem de uma família com uma base muito forte, muito sólida, conseguiu conquistar muitas coisas, tem uma família linda e hoje está numa empresa Sicredi, uma grande cooperativa,
que faz um trabalho extraordinário, tanto aqui em Itapiranga quanto no Brasil inteiro, porque é a cooperativa mais antiga do Brasil, né? É. E aí falar um pouquinho aí da Sicredi, que é uma parceira incrível aqui do nosso programa, de quanto isso é importante para você também estar nessa instituição. O Sicredi, eu sempre digo, foi um grande presente na minha vida, né? Porque lá no final de 2017, que eu estava na Nedel, que deu a oportunidade de vai abrir uma agência Sicredi em Itapiranga e começaram os processos seletivos, né? E aí, na época, me inscrevi, e isso foi ali novembro para dezembro. E foi muito rápido, né? Porque na época era uma noite na UCEF, assim, vai ter um primeiro processo seletivo. Quando eu chego lá, eram mais de 100 pessoas. Pensei, meu Deus do céu, né? Vamos nós. E aí a primeira noite era uma prova escrita pra gente fazer. Aí assuntos bancários que não eram o meu forte, né? Mas enfim, vamos responder e vamos embora. E daí eles outro dia, até meio-dia, vai ter o retorno de quem, por e-mail, quem vai pra segunda triagem. E aí na época o Alain me pegava de moto, sempre meio-dia, né? Pra ir pra casa, e já era meio-dia e nada, né? Eu subi na moto, nós indo pra casa, eu com o celular na mão, né? De repente, plim, entrou um e-mail, você foi selecionada para a segunda etapa. Eu estava realizada. Realizada. Mas aí, naquele dia de noite, cheguei lá, nós estávamos em mais 61 pessoas. 61 pessoas na segunda noite. Nossa, quantas vagas tinha? 4. Ai, meu Deus. Aí tu imagina, né? Todo mundo chegando, mais gente, tá, tudo bem. Aí a segunda noite era justamente, foram 2 turmas, uma de 31 pessoas e outra de 30, onde era uma roda de conversa. E a gente tinha que falar da gente, né? E aí, depois uns dias vinha o retorno, né? Fui embora, assim, sabe, eu fiz a minha parte, né? O que é para ser, vai ser, e foi. E aí, é isso que ali no início de janeiro, passou o ano novo, que eu havia sido selecionada para a agência de Itapiranga. E aí começa aquele turbilhão, eu fico na Nedel, o que eu faço, né? Mas assim, eu acho que na Nedel, eu sempre digo, eu criei, assim, um vínculo, né? O Henrique, a Andréia, né? Eles me conheciam e viram o trabalho que eu consegui desempenhar lá, né? Então, eu tinha essa proximidade e na época o Henrique sempre dizia, Cia, fica, mas eu queria muito ver esse diferente, né? E se eu ficasse, eu fosse me arrepender? Eu sabia que eu poderia voltar, sempre deixar as portas abertas. E aí, foi muito rápido, assim, 14 dias eu já tinha que estar no Sicredi. E daí lá a gente foi contratada ali nos meados do dia 17 e 18 de janeiro. E aí a gente começou, né? Nesse meio tempo eu casei, aí então eu digo que foi um ano de muitas mudanças, né? Troca de trabalho, casamento. Quando eu fui para efetivar lá, ligar lá, eu disse, quero muito trabalhar com vocês, mas eu tenho um porém. Eu tenho meu casamento no meio dessa história toda. Vou precisar um outro dia de folga, porque aí era bem, tinha um presente que a gente tinha ganho. Não tem problema, pode casar e dar aquele feriado de carnaval ali que foi, deu tudo muito certo. E aí comecei, né? A nossa Sicredi Raízes, ela tem a nossa matriz, assim, eu digo, a principal é ali em Três Passos. E aí a gente começou lá, né? Primeiro conhecer um pouco da cooperativa lá e fazer treinamentos lá. E depois a gente foi conhecer o nosso CAS, que é o Centro Administrativo em Porto Alegre. A gente ficou uns dias por lá. E aí depois a gente veio para as agências, né? Aí como a gente abria aqui final de abril para início de maio, a gente ficava alocado em agências próximas, né? Eu ficava em Portela, então todo dia a gente ia, eu e mais uma colega até Portela, outro Vista Gaúcha e outra Mondaí, né? Então para a gente ir conhecendo como que funcionava o sistema financeiro, né? Que era totalmente novo. Eu vinha do relacionamento, de conversar, mas assim, de conhecer o sistema foi... E isso muda muito rápido, né? Sistema financeiro, assim, hoje tu pensou uma coisa, amanhã já é outra, né? Tanto que eu sempre brinco, quando eu entrei, nós tínhamos uma plataforma de lançamentos que nós começamos eles me ensinaram a lançar, então nós estávamos uma semana e pouco nas reuniões, uma reunião sexta-feira, lançaram outra ferramenta, a minha colega olhou lá no lado, ela disse, Cia, sabe aquilo que eu te ensinei? Esquece tudo, agora nós vamos começar outra coisa, né? Mal tinha pego o entendimento daquela ferramenta, já era outra. Então o início já me mostrava isso, né? Que isso era assim mesmo, né?
Mas tu iniciou dentro da Sicredi aqui em Itapiranga, na pessoa física. Isso. Aí depois desses momentos que a gente teve, então a cooperativa definiu quem cada um ia atender, né? Então na época eu comecei atendimento de pessoa física, né? Fiquei um período ali, e aí depois foram surgindo novas oportunidades que eu acabei indo para pessoa jurídica, mas eu auxiliava um outro colega, o Leandro na época, né? Que ele era gerente PJ e eu acompanhava ele com algumas carteiras que a gente chama, né? Uhum. Ele fazia umas e eu fazia outras, né? Como é que isso funciona, essa hierarquia interna dentro da cooperativa? Existem algumas regras ou é escolhido pela gerência geral? Olha, você vai para cá, agora você vai para lá, ou você tem que fazer prova, alguma coisa assim? Assim, quando abre processos seletivos, né, hoje dentro de uma agência, ela tem critérios e você se inscreve, né, por exemplo. E aí, dentro disso, depois você passa por entrevistas também, né, internas, né. Mas depois que você está ali dentro, aí vem as promoções, né, daqui a pouco você vai evoluindo e quando vê, dá a oportunidade de você, que nem no meu caso, né, eu comecei como assistente. A gente começava lá como assistente de atendimento lá atrás, só que hoje diferenciais, é CPA 10, CPA 20, que são provas que hoje já precisa ter na cooperativa, né? Você já precisa ter, pode entrar sem, mas você tem um período para fazer, pelo menos a CPA 10. O que é essa CPA 10? Essa CPA ela é uma certificação para você trabalhar em sistema financeiro, ela te dá o embasamento todo teórico de sistema financeiro, de perfis de investimento, então ele dá um conceito amplo, sabe? Porque hoje assim, quando você vai oferecer alguma coisa para o associado, você tem que ter esse entendimento, né? E essas certificações, elas dizem que você está apta, que você pode oferecer um produto de renda fixa, né? Porque você sabe do que você está falando, né? Aí, nesse sentido que dão essas formações, né? Então, lá nesse meio tempo, eu já fui fazendo bem antes das exigências, né? A 10, a 20, eu já fui fazendo. E aí o Decolar, depois que é uma formação interna que a cooperativa tem, né, também, que é para novos gestores, gerentes, né, é uma formação interna que eu também fiz em 2021, 2022 ali, né, fiz ela também. E nesse meio tempo, então, deu a oportunidade de eu assumir como gerente PJ aqui em Itapiranga, né. PJ, para quem não sabe, é pessoa jurídica. Pessoa jurídica, isso mesmo. Trabalhar com os empresários e as empresárias. E como mulher ocupando esse cargo aí de alta responsabilidade, como é que você se sente podendo ajudar os empresários aí? Eu sempre digo que a gente como mulher, às vezes a gente fica preocupada, às vezes, como eu vou atender, né? Mas o primeiro passo é a gente ter conhecimento, a gente tem que correr atrás, a gente tem que estudar. O sistema financeiro, como a gente fala, ele muda muito. Então, a gente tem que começar a criar esse posicionamento da gente também, que eu não sou menos que fulano, né? E que eu tenho capacidade de gerir, de atender um associado, né? Indiferente o segmento que ele seja e os sócios, né? Mas é uma busca constante de eu, Ciamara, estar buscando conhecimento para atender esse associado, porque hoje o sistema financeiro ele te abre um leque de soluções, né? E o quanto eu, Ciamara, tem que trabalhar com esse associado, não pensando em vender mais alguma coisa, mas eu ser consultor dele, né? Porque eu sempre digo assim, hoje, na tomada de um crédito, qualquer coisa que você faça, eu posso vender por vender, mas aquilo não é a nossa essência, o Sicredi não é assim. Nós queremos que o associado vá bem, né? E como que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer uma consultoria com ele, eu tenho que ver o financeiro dele, eu tenho que ver como que ele trabalha, colaboradores, e fazer esse contexto todo, né? É essa a nossa preocupação, o sistema se preocupa com isso, né? Mas assim, você como mulher, você sente alguma resistência de alguns empresários? Hoje não mais, sabe? Eu acho que quando você se posiciona e você explica, né? Você tem um entendimento do assunto e você chega e explica assim, tu cria, tu quebra esse gelo, né? Então isso eu aprendi muito no decorrer do tempo, né? Que a gente tem que ser maleável, né? Então cada pessoa você vai ter um jeito de atender, né? Eu não vou poder atender todo mundo igual, né? A CIA simples, sim, sempre vai tentar ser, né? A CIA
espontânea, né, de trazer a realidade, mas cada um é uma maneira que você atende. Então hoje eu não vejo essa dificuldade, né? Porque assim, né, eu agora estava aqui, você falando, e eu estava pensando, né, essa visão ampla que tu aprendeu lá com o Marino, que tu aprendeu na Nedel, que tu aprendeu com os empresários que tu vendia internet, né? Tu começa a ver quanto isso foi importante para tu hoje poder conversar com que tem 2 milhões de reais lá, ou que tem 50 reais lá, como tu consegue, né, ter esse entendimento e conversar com bastante naturalidade, mas também com bastante entendimento do assunto, né? Como isso te trouxe, te norteou todo esse teu trabalho, né? Essa sensibilidade de lidar com o empresário, porque eu acredito sim que o ramo financeiro é muito sensível. Muito. E é muito difícil, às vezes, a pessoa abrir o jogo para ti. Olha, eu quero um investimento, mas eu não quero te dizer onde eu vou colocar, né? Exato. E você ter essa sensibilidade de conseguir captar essa informação também é importante, né? Existe um treinamento para isso? Interno? Assim, a gente tem formações internas, sim, mas isso eu acho que é muito particular, né? De repente meu, de saber conduzir. Porque assim, a gente tem que mostrar para o associado, para a comunidade, que quando a gente faz perguntas, faz entender, porque eu quero ajudar ele, né? A Ciamara está aqui, ela quer ser consultora, mas isso eu tenho que deixar claro, eu tenho que mostrar para ele que eu não estou aqui para... é uma informação privilegiada. Não é, é porque quanto mais informações eu tenho, melhor eu consigo atender aquele associado. Porque hoje, dentro das soluções que a gente trabalha, porque eu digo o sistema Sicredi, assim, ó, a segurança que a gente tem nos nossos produtos e serviços, é suspeito a gente falar, porque a gente está lá dentro e respira isso, mas assim, ó, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, que o nosso sistema é seguro, né? Uhum. Então, isso que a gente tem que trazer para o associado, é isso que eu tento fazer, né? Você está vindo para uma cooperativa que você pode ter segurança, as informações não saem daqui. Nós somos a primeira cooperativa de crédito do país, nós temos mais de 120 anos, né? Então, hoje nós somos mais de 105 cooperativas, nós temos, só a nossa cooperativa tem mais de 95 mil associados, nossa cooperativa Raízes, a gente tem mais de 45 agências, então essa segurança, a gente tem que trazer essa solidez, né, dizer que a gente é seguro, né, e aí quando tu começa a trazer essa confiança, né, as pessoas devagar elas vão se abrindo, elas vão conversando. E também eu acho que essas cooperativas, né, elas, em especial a Sicredi, ela tem muita preocupação com a sociedade, com a comunidade, em trabalhos sociais. Vocês têm um trabalho muito bonito, né, nos programas sociais. Se puder colocar um pouquinho aí para nós, né, quais são os programas sociais que a Sicredi hoje faz aqui, especificamente aqui no município de Itapiranga? Sim, eu acho que a gente sempre diz, a gente tem o lado financeiro porque a gente precisa. Porque assim, não tem como nós ajudar a comunidade se nós não tiver resultado financeiro, elas têm que andar juntas, né? E aí quando a gente fala, hoje a gente tem o Apoiar Fundo Social, né, que é um projeto que anualmente a cooperativa, a gente, na distribuição do resultado que a gente faz, a gente deixa uma parte de recurso aprovado, né, na Assembleia, que vai para as entidades se inscreverem com projetos sociais. Porque vamos olhar para as nossas comunidades. Eu sou do interior, né, e até o nosso município aqui, vamos pegar hoje, como é difícil você manter uma entidade, né? Você não tem voluntariado, os que tem que correr atrás, né? Então, assim, a cooperativa vem com esse olhar. Vamos trazer opções, né? A gente às vezes não consegue atender todos, mas todo ano a gente pode ir ajudando entidades, né? Então, tem esse que anualmente, né? Ali em abril, mais ou menos, abre as inscrições e depois tem as contemplações e elas podem utilizar esses fins, né? Então, a gente tem o valor solidário, também o valor solidário, depois essas entidades que têm cadastro com nós, né, que têm conta e movimentação, elas se cadastram no valor solidário. Então, hoje as pessoas, quando elas querem aplicar um valor,
elas vindo lá no Sicredi, elas podem aplicar o valor e elas podem indicar uma entidade para receber uma parte, né, de volta por elas indicarem. A pessoa que aplica, ela vai receber o rendimento normal dela, mas a entidade vai receber porque ela indicou, né? Isso é uma parte que a cooperativa paga. E é tudo sigilo bancário. Esses pagamentos são feitos 2 vezes no ano, agosto e dezembro, e a entidade recebe, né? Não é passado o nome, nada, é só a tua entidade recebeu X valor. Que bacana isso. Muito legal, um programa assim Não que... conhecia esse programa. E aí hoje, por exemplo, tu vai deixar um valor na aplicação, numa renda fixa, tu pode indicar uma entidade. As que estão cadastradas, tu chega lá no Sicredi, quais são as entidades, né? Aí tu pode... E é um recurso que vem gratuita para a entidade, né? Muito bacana, né? Tem muita coisa bacana. Muito, a gente tem as cooperativas escolares, que a gente já teve aqui em Itapiranga, agora por um tempo ela não tem, né, mas a gente tem o projeto cultural, que também são dentro das escolas, então assim, fora o que a gente faz, né, eu sempre digo nós, que a gente está em eventos, participa, onde a gente pode estar participando, a gente faz isso é o diferencial de uma cooperativa para um banco, né? Cooperativa não é banco. Não é. A cooperativa se preocupa com a comunidade. Os lucros são divididos entre os seus associados, né? Então, acho isso muito bom. E isso é muito forte aqui no nosso município, né? Muito. Tem hoje outra cooperativa, também o Cicobi, tem o Sicredi, mas eu acho muito legal esse trabalho em conjunto que é feito, sabe? Tem aquele dia de cooperar, né? O dia C do cooperativismo. Dia C do cooperativismo. Eu acho muito legal você trabalhar todo mundo junto. Então, isso é muito importante. E como nós temos uma característica, né, muito antiga de cooperar, né? Então, tudo que vem agregar na comunidade sempre é bom, né? E a Sicredi veio para agregar, para juntar forças para que a gente construa um município muito melhor para nós, para nossas famílias. E essa preocupação que a gente tem é sempre olhar dessa educação financeira, né? Porque a gente pega os nossos filhos, né? Eu dou um exemplo à minha filha. A minha filha, desde que nasceu, ela já tem uma poupança e já tem uma previdência, né? E quando ela for maiorzinha, eu já vou ensinar isso para ela, porque a gente tem que começar a trazer as crianças para isso, porque elas são o nosso futuro, né? Então, a importância da gente começar a moldar, né, de que a gente pode fazer diferente. E a gente tem que se ajudar, né? Ninguém está aqui para disputar, a gente está aqui para fazer melhor por nós pessoas, município, comunidade, né? Então, Ciamara, muita coisa, né, que a gente vai falando e vai comentando e vai contando, né, mas essa tua capacidade de adaptação, de se reinventar, é bem, assim, muito intrínseco em você, né? O que significa para você se reinventar? Tu sabe que isso me fez refletir muito quando eu estava escrevendo esse meu texto, né? Antes, texto eu digo assim, refletir a vida da gente, né? Porque às vezes eu olho para trás e penso, eu não tenho essa capacidade, porque às vezes a gente se menospreza, né? Mas olhando para isso agora eu penso, meu Deus, né? O quanto eu consegui fazer nesse período, né? E é difícil, né? Tem dias que não é fácil, né? Que a gente olha pra gente e pensa, meu Deus, como que eu vou fazer? Uma frase que me diziam, umas palavras que me diziam quando a Júlia era pequena e pegava dias difíceis, né? Tudo passa, né? É uma coisa que eu aprendi e levo até hoje, penso, tudo realmente passa, de repente aquele momento tá difícil, mas vai passar, né? E fazer isso acontecer, né? A frase do Cortella, que até coloquei aqui, né? Sim. Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque a gente tem dias, a gente tem altos e baixos, né? Eu, depois que eu voltei da maternidade, foi muito difícil, para mim foi, né? Assim, de voltar, dizer, meu Deus, para que lado? O sistema financeiro de um dia para o outro muda, 15 dias de férias muda. Aí você está 4 meses fora. Por onde eu começo? Por muitas vezes eu chorava, eu não sabia o que fazer. Mas aí você ter pessoas do teu lado, você ter gerente que diz calma, olhar para essa frase assim, calma, vamos uma coisa por vez, né? E é isso, né? A gente tem que buscar isso. Não dá para desanimar. Tem dias que são difíceis, mas vamos lá, né?
uma coisa por vez e tudo passa, né? Tudo passa. Tudo passa. Nessa vida tudo passa. E as horas também passam, né? E assim, a Cris, ali da Digital Systems, falou um dia aqui no programa que aquilo me tocou também. Ela disse, a minha ideia é fazer psicologia, então eu vou começar a psicologia. Porque se daqui a 5 anos o tempo passou, eu posso ser uma psicóloga. Mas se eu não começar agora, daqui a 5 anos eu posso continuar sendo a Cris que eu sou hoje. Exato. Então, quanta coisa se tu olha para Ciamara. Nossa, quanta coisa tu estudou, quanta coisa tu fez. Foi para fora, né? Foi para Caxias, voltou, montou tua empresa JLA junto com o Alain. Aí começou a trabalhar na Nedo, foi trabalhar no Sicredi e hoje é consultora do PJ. Nossa, se tu olha assim, nossa, quanta evolução, né? Quanto pessoa. Mas assim, qual é a mensagem que tu poderia deixar para as pessoas que desejam empreender, que estão trabalhando dentro de uma empresa, mas que automaticamente intraempreendem, né? Qual é a mensagem que você poderia deixar aí para as pessoas que estão nos assistindo, para que pudessem realmente viver uma vida cheia de vida, de vontades e de se ressignificar? Eu acho que, olhando para o meu trabalho, eu penso assim, qualquer coisa que você faça, porque empreendedor a gente que nem tu falou, né? Eu posso ter o meu negócio, mas eu posso ser dentro. Mas a gente sempre tem que olhar com o olhar de dono, como se aquilo fosse meu, né? Como que eu posso fazer, né? Então isso acho que é a primeira coisa que a gente tem que olhar, e nós dentro do Sicredi a gente faz isso. O negócio é meu. Como que eu vou gerir para aquilo funcionar, né? Se eu fosse atender a minha mãe, né? Sempre pensando se eu fosse atender a minha mãe, eu tô dando o meu melhor todo dia, né? Será que a minha mãe ia sair feliz naquele dia que eu atendi, né? Nesse sentido, assim. E como nós virginianas, a gente se cobra muito. Eu me cobro demais o tempo todo, né? Às vezes a gente tem que começar a levar isso um pouco mais leve. Eu tô aprendendo, porque não é fácil, né? A gente olhar o que a gente faz durante o dia mas assim, começar a levar um pouco mais leve, né? E ser você, né? Sempre digo que eu não preciso ser diferente, né? Cada pessoa você vai ter que atender de uma maneira, mas ser a Ciamara simples, a Ciamara honesta, porque eu acho que honestidade, né, confianças, são coisas que a gente não compra, né? Então, a gente ter isso sempre presente e ensinar para as pessoas que estão ao redor que você fazendo isso, eu acho que é leve, você vai seguir, sabe? É isso que eu penso, né? É isso que eu penso em deixar meu legado. Posso um dia não estar aqui em Itapiranga na agência, posso seguir, mas assim, que as pessoas lembrem do legado que eu deixei lá, deixei na vida delas. Que bacana, né, pessoal, aí ouvindo a Ciamara falar, né, da história, de quantas coisas foram importantes na tua vida para que você pudesse chegar onde você está. Então, a Ciamara nasceu em Mondaí, veio a Itapiranga estudar, terminar seus estudos, trabalhou na Coperciara, que para quem não lembra, hoje é o mercado Dale, né? Dale, supermercados. Depois trabalhou na Nedel, hoje está como PJ lá no Sicredi, uma grande cooperativa aqui do nosso município, mas de todo o Brasil, a maior, é mais antiga do Brasil. E como é legal trazer esses ensinamentos, né, de que apesar de a gente estar num cargo elevado dentro de uma instituição, a gente sim continua sendo uma pessoa simples, honesta, sincera, e muito bacana aí ter você aqui no nosso programa. Desde já agradeço imensamente a nossa conversa, que foi muito inspiradora, e acredito que as pessoas possam se inspirar muito em você. Se quiser deixar mais algum recadinho, aonde está a Sicredi, né, para quem ainda não é sócio, associado, como é que pode fazer para se associar à nossa Sicredi aqui de Itapiranga? Isso. Izzy, primeiro agradecer, tá? Eu acho que foi muito gostoso essa nossa conversa. A gente começa falando da trajetória e fico muito feliz, muito obrigada pelo convite mesmo. Estou saindo bem leve daqui, feliz, né? Porque acho que tudo que a gente pode
uma maneira pequena, impactar a vida das pessoas faz todo sentido. E quanto ao Sicredi, né, o Sicredi a gente tá, quem sabe o pessoal conhece um pouco a nossa praça, a Nereu Ramos, isso, lá perto da praça, a nossa agência, né, e aí, para quem quiser vir lá conhecer, tomar um café com nós, né, pode solicitar uma visita, hoje eu faço essas visitas também, e a gente tem todo o atendimento de pessoa física, pessoa jurídica, o agronegócio. Vem tomar um café com nós lá na agência, conhecer, né? E depois o negócio vai se fazendo, né? Hoje a associação é muito fácil de fazer, só nos chamar, quem tem meu WhatsApp também pode chamar, né? O que a gente quer é que o Sicredi esteja na vida de vocês e faça a diferença, né? Como fez na minha, como colaboradora, mas também na vida dos associados, né? Que é isso que a gente propõe aqui, né? De a gente vir e agregar na vida das pessoas, né? Muito obrigada. Muito bem, então nós estamos chegando aí no final de mais um episódio aqui do Mulheres em Movimento, que tem esse objetivo de levar até você essa informação, trazer as mulheres para falar um pouquinho da sua trajetória, da sua vida e de quantas coisas legais, né, que a gente consegue tirar de lições da vida de uma mulher empreendedora, mãe e esposa. Então, até na próxima segunda-feira, no próximo episódio do Mulheres em Movimento.